Enquanto o mundo dorme, o inferno trabalha. Poucos sabem, mas entre meia-noite e 4 da manhã acontece uma das batalhas mais ferozes no mundo espiritual. É nesse intervalo silencioso, quando a maioria das pessoas está descansando, que forças das trevas entram em ação com uma intensidade assustadora. Mortes repentinas em hospitais, pesadelos que roubam a paz, doenças que pioram sem explicação. Tudo isso pode estar diretamente conectado à atuação de entidades que operam nas sombras, quando os intercessores se calam e a oração se apaga. Esse é o horário que o inimigo mais confia, porque sabe que é quando muitos dormem física e espiritualmente. Mas essa confiança maligna só permanece enquanto permanecermos inativos. O que vou revelar a partir de agora não é teoria, nem exagero. É uma realidade que vivi por mais de 2 décadas nas profundezas do ocultismo. E hoje, com os olhos abertos pela luz de Cristo, eu preciso te mostrar o que realmente acontece quando o relógio marca 0001. Meu nome é Leandro dos Reis. Tenho 47 anos e nasci em uma pequena aldeia no interior da República Dominicana, onde o mundo espiritual não era um mistério, era rotina. Cresci cercado por práticas ocultas e fui iniciado no mundo da feitiçaria pela minha própria avó, uma mulher conhecida na região por seus rituais poderosos e sua ligação com forças sombrias. Por mais de 20 anos, vivi nas sombras, participando de rituais secretos, programando destruições durante a madrugada e servindo um reino que hoje eu denuncio com cada palavra que libero. Antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. Quero ver até onde essa palavra está alcançando. Eu nasci numa vila esquecida pelo tempo, no interior da República Dominicana. Um lugar onde a eletricidade vinha e ia como o vento, mas os tambores nunca paravam. Todas as noites, o som ritmado ecoava pelas matas, misturado ao cheiro forte de fumaça e ervas queimadas. Era como se a escuridão ali tivesse vida própria. Crescer naquele lugar era conviver com o invisível, com o que muitos chamariam de superstição, mas que eu conhecia como realidade. Minha família era respeitada, mas por motivos que ninguém ousava dizer em voz alta. Minha avó, mulher de rosto firme e olhos que pareciam atravessar a alma, era uma das líderes espirituais do vilarejo. Ela não se curvava a ninguém, nem mesmo ao padre local. Quando ela falava, as pessoas escutavam. Quando ela se calava, era porque algo estava prestes a acontecer. Lembro da primeira vez que percebi que havia algo diferente comigo. Eu tinha 6 anos e acordava quase todas as noites entre 3 e 4 da manhã, sem entender por quê. Era como se uma presença me chamasse. Eu suava frio, mesmo no clima abafado da ilha. Via sombras no canto do quarto, escutava sussurros vindos da mata e, às vezes, ouvia meu próprio nome ser sussurrado, sem que houvesse ninguém por perto. Minha mãe dizia que eram sonhos. Meu pai não dizia nada. Ele já tinha aprendido a não fazer perguntas. As madrugadas eram diferentes ali. Os cachorros latiam para o nada, gatos desapareciam de forma misteriosa, e as galinhas apareciam mortas com marcas estranhas no corpo. Havia noites em que o céu parecia mais pesado, como se algo pressionasse a vila inteira. Nessas noites, ninguém dormia bem. As pessoas trancavam portas, cobriam espelhos e colocavam sal nas janelas. Eu não entendia muito, mas sentia algo estava sempre à espreita. Meu primeiro sonho recorrente começou aos 7 anos. Nele, eu caminhava por um campo seco onde figuras encapuzadas formavam um círculo. No centro, havia uma criança. Às vezes era eu, outras vezes não. Eles murmuravam coisas em línguas que eu não compreendia, mas que provocavam arrepios até o último fio de cabelo. Quando eu acordava, meu corpo tremia.
Em algumas manhãs, minha avó me olhava de longe e dizia: ele está começando a ver. Com o tempo, fui percebendo que aquelas experiências não eram apenas visões noturnas. Eu conseguia sentir quando alguém estava prestes a morrer. Sentia uma angústia no peito, como um presságio. Uma vez, avisei minha tia para não sair de casa. Ela riu, me chamou de menino estranho. Naquela mesma noite, sofreu um acidente de carro. Sobreviveu, mas nunca mais duvidou do que eu sentia. A escola para mim era um desafio. Eu não era como os outros meninos. Enquanto eles falavam de futebol e riam alto, eu observava os olhos das pessoas. Eu conseguia ver quando alguém carregava algo sombrio, e isso me afastava dos outros. Me chamavam de filho da bruxa, de amaldiçoado. Eu chorava escondido, mas nunca reclamei. Porque no fundo, eu também sentia que havia algo diferente em mim, algo que eu não escolhi, mas que estava grudado na minha alma desde o berço. Hoje eu entendo que minha infância não foi apenas marcada por pobreza material, mas por uma pobreza espiritual, onde a luz era escassa e as trevas reinavam com liberdade. Mas tudo aquilo foi só o começo. O verdadeiro confronto viria quando eu fosse chamado, ainda adolescente, para minha primeira cerimônia de madrugada. Foi ali que o véu entre o visível e o invisível se rasgou, e minha alma foi empurrada para uma guerra que eu só viria a compreender anos depois. Ana. Eu tinha 14 anos quando minha avó me acordou no meio da madrugada. O relógio marcava exatamente 2h55. Ela não falou nada. Apenas colocou em minhas mãos uma vela preta e outra vermelha, e fez um sinal com a cabeça para que eu a seguisse. O chão de terra batida da nossa casa estava frio sob os pés descalços. O vento que soprava lá fora parecia diferente, quase como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Caminhamos por uma trilha estreita até o centro de um círculo de pedras, bem no meio do mato. Ali, a escuridão parecia viva. As estrelas desapareceram do céu e o ar ficou denso, como se o tempo tivesse parado. Havia outras pessoas no local, todas vestidas de branco, com olhos fechados e murmúrios nos lábios. O cheiro de sangue misturado a ervas queimadas invadiu meu nariz e meu estômago se revirou. Mas eu não podia recuar, não ali, não naquela hora. Às 3 em ponto, minha avó deu um passo à frente e começou a entoar palavras em uma língua antiga. A cada frase que ela dizia, o ambiente ao nosso redor mudava. Eu sentia o chão vibrar sob meus pés. As árvores pareciam se curvar. E então, tudo ficou absolutamente silencioso. Foi quando eu vi. Diante de mim, uma figura surgiu. Não com olhos nem com rosto, mas com uma presença que me congelou por dentro. Aquela entidade era feita de sombra e fumaça, e ainda assim eu conseguia sentir seu olhar perfurar minha mente. Ela não falava com palavras, falava direto ao meu espírito. Me mostrou imagens de pessoas caindo, cidades em ruínas, famílias destruídas, e depois vi minha própria imagem de pé, com olhos que não eram mais meus, realizando exatamente aquilo que me fora mostrado. Naquele momento entendi. Eles queriam me usar. Minha sensibilidade, meus sonhos, minha conexão com o invisível, tudo isso seria canalizado, treinado, moldado, não para libertar, mas para aprisionar. Eu seria uma ferramenta, um canal de destruição. A entidade me tocou no peito com algo semelhante a uma garra feita de névoa. Senti um calor estranho atravessar meu corpo. Era como se algo estivesse sendo escrito dentro de mim sem minha permissão. Meu corpo tremia, mas eu não conseguia fugir. Uma lágrima escorreu, não por medo, mas porque no fundo eu sabia que naquele instante minha alma havia sido vendida. Depois disso, recebi as instruções. Você será acordado sempre entre 00:30 e 4. Essa é a nossa hora. A hora em que os que dormem são mais vulneráveis. Enquanto os outros descansam, você trabalhará, você enviará, você abrirá portas, você será os olhos e a boca do invisível. Não houve festa, não houve comemoração.
Apenas um silêncio absoluto, como se até os animais soubessem o que havia acontecido. Naquela noite, eu voltei para casa diferente. Algo havia sido colocado dentro de mim, e ao mesmo tempo, algo havia sido arrancado. Me deitei na rede e fingi dormir. Mas por dentro, eu sabia. A guerra tinha começado. Depois daquela madrugada de iniciação, minha vida nunca mais voltou ao que era. Enquanto meus amigos da vila dormiam em paz, eu era instruído a ficar acordado, alerta, pronto para servir ao reino das trevas. Era como se, a partir daquele momento, eu tivesse assumido um novo turno espiritual, o mais temido e, ao mesmo tempo, o mais eficaz. Entre 00:30 e 4 da manhã. Tudo começava com o silêncio. Mas não aquele silêncio comum, e sim um tipo de paralisia no ambiente, como se o tempo tivesse sido pausado para que as coisas ocultas pudessem operar sem interferência. Era nesse intervalo que eu e outros escolhidos realizávamos o que chamávamos de envios. Cada nome que nos era entregue vinha acompanhado de uma instrução: causar doença, confusão mental, fracasso financeiro, divisão familiar ou até mesmo morte súbita. A pessoa não precisava fazer nada para merecer aquilo, bastava estar vulnerável, espiritualmente desprotegida. E é aí que eu quero falar com você que está ouvindo esse testemunho agora. A maioria das pessoas não faz ideia de que estão sendo atacadas no exato momento em que estão dormindo. Elas acordam tristes, ansiosas, doentes, ou com notícias que viram suas vidas de cabeça para baixo, e acham que é só azar ou destino. Mas eu te garanto, muitas vezes é algo que foi liberado contra você no meio da madrugada. A gente usava objetos pessoais, fotos, roupas, fios de cabelo, até palavras ditas por terceiros. Tudo isso servia como ponto de contato. O trabalho era feito em silêncio, com uma precisão que me assusta até hoje. Havia entidades que só se manifestavam nesse horário, com funções específicas, algumas especializadas em trazer doenças silenciosas, outras em semear confusão dentro dos lares. Algumas, mais agressivas, eram chamadas para causar acidentes ou paralisar financeiramente uma família inteira. Havia um padrão. 00001 até 01:30. Trabalhos de manipulação emocional, insônia e ataques nos sonhos. Esse era o momento em que plantávamos pensamentos de fracasso e medo. Pessoas acordavam cansadas, tristes, sem saber por quê. Entre 2 e 3:30, envios diretos, maldições liberadas com nomes específicos, rituais para quebrar casamentos, lançar enfermidades ou até atrapalhar negócios antes mesmo deles começarem. Das 3:30 às 4 horas, era o fechamento, como se encerrássemos o turno e deixássemos tudo pronto para o dia seguinte acontecer como programado. Muita gente acha que a vida é apenas o que se vê com os olhos, mas eu te afirmo, com toda a autoridade de quem já esteve lá dentro, as madrugadas são o centro de comando espiritual do que vai acontecer durante o dia. Você não imagina quantas pessoas estavam prestes a viver um milagre e foram interrompidas por um ataque invisível lançado enquanto dormiam. E sabe o que é mais doloroso? Muitas vezes bastaria uma oração, uma só. Bastaria alguém se levantar e dizer: "Na minha casa, não." Mas como quase ninguém faz isso, o mal age livremente. Não por ser mais forte, mas porque não encontra resistência. Foi por isso que, mesmo ainda preso naquele sistema sombrio, comecei a me perguntar: por que ninguém está lutando contra isso? Essa pergunta ecoou por anos na minha mente, e mal sabia eu que ela seria a chave da minha libertação. E por que o inimigo prefere a madrugada? Todos estão dormindo. Essa é a nossa hora. Essa frase eu ouvi mais vezes do que posso contar. Não em parábolas, não em sermões. Eu a escutei diretamente da boca de entidades espirituais, durante anos de envolvimento profundo com o ocultismo. E é exatamente por isso que hoje, liberto e cheio do Espírito Santo, posso te afirmar com autoridade:
A ausência de intercessores durante a madrugada é o campo fértil que o reino das trevas mais valoriza. Satanás e seus agentes não trabalham com improviso. Eles trabalham com estratégia. E a estratégia mais eficaz é atacar quando o povo de Deus está distraído, relaxado, inconsciente. E qual é a hora em que a maioria está assim? Madrugada. Entre 00 e 4 horas da manhã, o mundo espiritual está mais ativo do que em qualquer outro momento do dia. Veja bem, esse é o horário em que o corpo físico está mais vulnerável, os sentidos estão desligados e a alma está exposta. Quem não está debaixo da cobertura da oração se torna alvo fácil. É como deixar uma casa com as janelas abertas e as luzes apagadas no meio da noite. Qualquer ladrão entra, e o mundo espiritual funciona da mesma forma. Quem não vigia se torna terreno livre para ser invadido. O inimigo ama o sono espiritual. Ele prospera quando encontra portas abertas. E a verdade é que a maioria dos cristãos não tem ideia da importância desse horário. Estão ocupados demais durante o dia e à noite caem no sono sem sequer cobrir sua casa com oração. Acordam depois de pesadelos, sentindo opressão e não entendem por quê. Acordam com o emocional abalado, conflitos dentro de casa, cansaço inexplicável, e acham que é só estresse. Não é. Muitas vezes são resquícios de uma batalha que eles nem sabiam que estavam perdendo. Você precisa entender isso. A madrugada é um portal de decisão. Tudo o que se estabelece no mundo espiritual durante essas horas começa a se manifestar no mundo natural logo ao amanhecer. Maldições são programadas nesse intervalo. Lares são atacados, contratos são sabotados, enfermidades são liberadas, casamentos são colocados à prova. Tudo enquanto as pessoas estão dormindo, acreditando que está tudo bem. E o mais trágico é que o inferno sabe que a maioria dos intercessores está dormindo também. Essa é a hora segura para o inimigo operar. Eles dizem isso entre si. Essa é a nossa hora. Eles não estão orando. Eu sei porque eu ouvia. Eu sei porque eu participava. E hoje eu me recuso a deixar isso continuar em silêncio. Você que está ouvindo esse testemunho, preste atenção. Quem se levanta para orar na madrugada interfere diretamente nas decisões que o reino das trevas tenta impor. A sua oração entre 00 e 4 horas da manhã não é apenas simbólica, ela é cirúrgica. É uma invasão no território do inimigo. É quando os céus se abrem com mais clareza. É quando o mundo está calado e Deus fala. Se você nunca entendeu por que acorda nessa faixa de horário com insônia, inquietação ou peso, agora você sabe. Deus pode estar te chamando para a guerra. E você tem duas escolhas: virar para o lado e continuar dormindo, ou se levantar, abrir a boca e declarar: essa madrugada não será do inimigo. Eu estou de pé. Eu sou intercessor. Tajas. Quando comecei a entender o impacto das madrugadas na guerra espiritual, uma das coisas que mais me chocou e que muitos ainda ignoram foi a maneira como a morte é programada nos hospitais durante essas horas. E eu não estou falando de estatísticas médicas. Estou falando do que acontece por trás da cortina, quando o mundo está dormindo e o relógio marca entre meia-noite e 4 da manhã. Durante os anos em que servia ao ocultismo, um dos alvos mais estratégicos para rituais noturnos eram os hospitais. Locais carregados de dor, sofrimento, vulnerabilidade física e espiritual. As pessoas ali estão frágeis, muitas vezes inconscientes e raramente cobertas por intercessão verdadeira. Os rituais mais intensos eram feitos visando exatamente esse tipo de ambiente. A intenção era clara: interromper vidas, colher almas, impedir que certos destinos se cumprissem. Eu lembro claramente de uma madrugada em que recebi uma instrução específica. Havia um nome, uma idade e uma localização. Quarto 208, enfermaria de um hospital público.
O pedido era simples: impedir que aquele homem acordasse vivo. Não havia motivo pessoal. Não era vingança, era um ataque espiritual programado, como tantos outros que aconteciam todas as noites com a frieza de uma operação cirúrgica. E sabe o que mais me marcava? A previsibilidade. Eu sabia que, naquela hora, dificilmente haveria alguém orando por ele. Familiares dormindo, equipe médica reduzida, silêncio total. Era o cenário perfeito para que a morte entrasse sem resistência. E na maioria das vezes era isso que acontecia. A causa da morte, parada cardíaca, falência múltipla, não resistiu. Mas eu sabia que por trás disso havia algo muito maior. Um espírito de morte trabalhando com autorização, porque ninguém se levantou para impedir. Quem trabalha em hospitais sabe, entre as 2 e as 4 horas da manhã há uma inquietação no ar. Monitores apitam mais, pacientes pioram repentinamente. E o que muitos chamam de coincidência médica é, na verdade, consequência de uma programação espiritual. Eu já vi pacientes melhorando o dia inteiro e, de repente, entrando em colapso exatamente nesse horário. Não faz sentido natural, mas espiritualmente faz todo o sentido. Minha avó costumava dizer: a morte passeia nos corredores quando todos dormem. E ela sabia do que estava falando, porque ela mesma era usada para isso. Eu me lembro de vê-la preparar feitiços direcionados a leitos hospitalares, usando roupas de enfermos, pedaços de lençol, nomes escritos à mão, em papéis embebidos com sangue de animais. Tudo isso era oferecido em rituais de madrugada para acelerar a morte de alguém específico. E por que isso funcionava? Porque na maioria das vezes ninguém estava orando. É por isso que eu quero te alertar. Se você é intercessor, se tem alguém que você ama num hospital, se sente no coração que deve orar por pessoas em estado crítico, faça isso durante a madrugada. Clame entre meia-noite e 4 euros. Declare a palavra. Repreenda o espírito da morte. Cubra o ambiente com o sangue de Jesus. Porque o que você não vê pode estar tentando agir, mas não tem poder se houver resistência. Hoje, liberto por Jesus, eu entendo que uma única oração pode reverter um decreto. O que o reino das trevas programou pode ser desfeito por alguém que se levanta com autoridade e diz: aqui, a morte não tem permissão. Em nome de Jesus, esse quarto está selado pela vida. De uma das revelações mais perigosas que recebi dentro do ocultismo e que poucos cristãos sequer imaginam, é que existem pessoas que se levantam antes do amanhecer, não para orar, mas para programar destruição através do sol e da lua. Parece estranho, eu sei, mas se você ler as Escrituras com atenção, vai perceber que até a criação responde a comandos espirituais, tanto do bem quanto do mal. Minha avó fazia isso quase todos os dias. Antes mesmo do primeiro raio de sol tocar a terra, ela já estava de pé, de frente para o leste, com uma tigela na mão e palavras que não eram naturais saindo da boca. Às vezes falava com o sol, outras com a lua minguante. Ela acreditava, e eu vi funcionar, que certos elementos da criação podiam ser ativados como instrumentos de bênção ou maldição, dependendo de quem falava com autoridade. Programar o sol para devorar o suor de alguém era uma prática comum. Ela dizia: ele vai trabalhar o dia inteiro, mas tudo o que ele fizer será drenado. O dinheiro vai escapar, a força vai minguar e ele vai se cansar sem ver frutos. E sabe o mais assustador? Funcionava. Pessoas começavam a ter prejuízos inexplicáveis. Trabalhavam como loucas, mas não prosperavam. Sempre um problema atrás do outro, sempre correndo atrás, nunca chegando. E aqui está o ponto que muitos ignoram. A Bíblia fala sobre isso. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Bendito serás no campo e na cidade. Deuteronômio 28. Por que o Senhor nos ensina a declarar essas bênçãos?
porque ele sabe que há forças que tentam programar o oposto. E se você não declara, outro pode declarar por você, ou pior, contra você. Quando eu servia ao ocultismo, aprendemos a fazer isso com intencionalidade. Palavras malditas eram lançadas antes do nascer do sol, contra empresas, igrejas, famílias inteiras. Muitas dessas maldições pegavam porque ninguém havia selado aquele dia com oração. Ninguém tinha consagrado as próximas 24 horas ao Senhor. E assim, o inimigo ocupava o espaço. A lua também era usada como ponto de controle emocional. Dias específicos do ciclo lunar eram escolhidos para manipular decisões, gerar conflitos familiares, instabilidade nos relacionamentos. Às vezes, bastava uma palavra liberada no momento certo para que um casamento inteiro entrasse em colapso no decorrer daquela semana. Talvez você esteja ouvindo isso e se lembrando de dias em que tudo parecia dar errado logo pela manhã. Discussões sem motivo, cancelamentos inesperados, perdas financeiras, doenças repentinas, um peso inexplicável. Agora você entende. Alguém pode ter falado sobre você no escuro antes do dia amanhecer. Mas aqui está a boa notícia. Quem está em Cristo pode reverter tudo isso. Se você se levanta e declara: hoje eu sou abençoado ao entrar e ao sair. O sol não me ferirá de dia, nem a lua de noite. Tudo o que eu tocar será próspero, porque o Senhor é meu escudo. Não há maldição que prevaleça. Você precisa aprender a falar com autoridade. Do mesmo jeito que o inimigo programa, você também pode programar. Com a palavra, com o sangue de Jesus, com fé e entendimento. Levante-se antes do sol. Ore. Declare. Programe sua vitória antes que o inferno tente programar sua derrota. É por isso que eu sempre digo: quem se cala, permite. Se você não se levanta para declarar bênção sobre o seu dia, alguém pode se levantar para declarar derrota. E isso vale não só para você, mas também para a sua casa, seu trabalho, sua família, até mesmo para seus filhos. Durante os anos em que servi ao ocultismo, aprendi que existem alvos que o reino das trevas prefere. E eles nem sempre são os mais fracos, mas sim os mais promissores. Gente com potencial, com projetos no coração, com sementes plantadas no presente que trariam frutos no futuro. E o plano era simples: atacar cedo, atacar antes que crescessem, atacar antes que florescessem. Os plantadores eram um dos principais alvos. Quando alguém começava um novo negócio, uma plantação, um projeto de vida, ali já era marcada uma vigilância espiritual. Bastava uma brecha, uma reclamação, uma tristeza não tratada, uma noite sem oração, e já se iniciava a operação contra ele. Lembro de uma vez em que fomos chamados para travar a colheita de um agricultor que estava prosperando. O homem havia investido tudo o que tinha em uma plantação de repolho. E porque estava começando a se destacar na vila, virou alvo de inveja. A ordem era simples: faça ele perder tudo. Durante a madrugada, um dos feiticeiros da região visitou a plantação, fez um ritual simples, defecou sobre um dos pés de repolho, selando uma maldição. 3 dias depois, toda a plantação estava infestada de larvas. Ele perdeu tudo, voltou para o banco onde tinha feito o empréstimo e caiu em depressão. E sabe o que doía mais? Ele era um homem trabalhador, mas não era um homem de oração. E isso não parava nos adultos. As crianças também eram visadas. Crianças sensíveis, com dons espirituais ainda não despertos. Muitas vezes, essas crianças tinham sonhos profundos, viam coisas que os pais não entendiam e eram silenciadas com frases como: para de falar bobagem, foi só um pesadelo. Isso é coisa da sua cabeça. Mas eu te digo com toda clareza: o mundo espiritual enxerga nelas um futuro perigoso e por isso tenta marcá-las desde cedo. Eu mesmo fui um desses. Comecei a sonhar, a ter visões, a sentir presenças desde muito pequeno. Em vez de ser direcionado, fui recrutado.
Crianças como eu são muitas vezes manipuladas emocionalmente, atacadas com enfermidades crônicas, pesadelos recorrentes, dificuldade de aprendizado e traumas que parecem naturais, mas têm raízes espirituais profundas. Profissionais também eram alvo frequente, pessoas com talento, com ideias criativas, com capacidade de transformar o ambiente onde estavam. Eu vi empresários promissores serem travados, mulheres com potencial para ministério sendo bloqueadas emocionalmente, homens com unção para liderança sendo desviados por vícios e relacionamentos destrutivos. Tudo isso começava na madrugada, com uma programação espiritual silenciosa e, na maioria das vezes, sem resistência. Se você sente que sua vida trava toda vez que você tenta avançar, se percebe que seus filhos estão sempre sendo atacados com medo, enfermidades, isolamento, ou se vê portas se abrirem e logo depois fecharem sem motivo, saiba que pode haver algo sendo alimentado contra você entre meia-noite e 4 horas da manhã. Mas a boa notícia é: a oração pode desprogramar o que o inferno tentou escrever. E mais, pode reescrever a história com o sangue de Jesus. Mas para isso, você precisa entender: você tem que lutar quando a maioria está dormindo. É nessa hora que se protegem plantações, se blindam filhos e se tomam territórios que seriam perdidos se você apenas descansasse. Como eu falei, por anos eu servi ao ocultismo com disciplina. Eu sabia exatamente o que fazia, nada me surpreendia mais. A madrugada já não me causava estranheza. Era só mais um turno, mais uma missão. Mas chegou uma noite que eu nunca vou esquecer. Foi ali que tudo começou a virar. Era por volta das 23h59. Eu estava me preparando para mais uma sessão. Tinha os objetos separados, os nomes anotados, o local silencioso. Mas naquele dia havia algo estranho no ar. Eu não conseguia me concentrar. Minhas mãos tremiam. Meu coração, pela primeira vez em muito tempo, estava acelerado. E então, de forma repentina, como se uma força maior tomasse conta do ambiente, meu corpo travou. Eu caí no chão, mas não perdi a consciência. Pelo contrário, era como se minha mente tivesse sido arrancada de mim e levada para outro lugar. Tudo ao redor desapareceu. Não era sonho, não era delírio, era real. Eu fui levado para um espaço escuro, amplo, sem paredes, mas com uma atmosfera viva, pulsante. Bem à minha frente havia um relógio enorme, marcando 0001. O ponteiro havia acabado de cruzar a meia-noite. E ali começou a visão mais intensa que já tive. De repente, como num estalo, o lugar se encheu de movimentação. Vi entidades que reconheci de antigos rituais, espíritos familiares, sombras com forma de gente, seres que se comunicavam sem som. Cada um deles parecia ter uma função específica. Carregavam correntes, armas espirituais, sacos com nomes, papéis com datas, locais, números. Era um verdadeiro exército, organizado, veloz e mortal. Eles se movimentavam com pressa. Um deles virou em minha direção e murmurou: "Eles dormem. Essa é a nossa hora." E naquele momento, tudo fez sentido. Eu via claramente os alvos: casas, leitos de hospitais, mesas de trabalho, quartos de crianças, até igrejas. Era como se estivessem cumprindo uma agenda, uma missão previamente programada. E o detalhe mais cruel: ninguém estava orando. A dor que senti ali não era física, era espiritual. Era como se Deus estivesse me mostrando o impacto real do que eu fazia e o vazio das pessoas que eu ajudava a destruir. Vi crianças sendo assoladas por pânico no meio da noite. Vi homens acordando com pensamentos suicidas. Vi mulheres sendo atacadas por palavras malditas sussurradas enquanto dormiam. E tudo isso estava acontecendo em silêncio, sem resistência, sem oração. Mas então, no meio daquela escuridão, algo mudou. Um som cortou o ambiente. Era uma mulher orando, sozinha,
voz firme, chorando e clamando como quem sabia o que estava fazendo. Eram 3h50 da manhã. E o que aconteceu depois foi algo que eu nunca tinha visto. As entidades começaram a recuar. Algumas correram, outras se encolheram. O clima mudou. O relógio parecia congelado. O próprio comandante espiritual da operação, uma figura escura, imensa, gritou: "Ela está acordada, ela está lutando." E naquele instante, algo dentro de mim que estava adormecido despertou. Eu voltei para o meu corpo com um choque. Meu rosto estava encharcado de suor. Meus olhos ardiam. O ambiente ao redor já não tinha o mesmo peso. E a frase que ecoou dentro do meu espírito foi como um trovão: "A noite só pertence a eles, se você permitir." Naquela madrugada, Deus me entregou mais do que uma visão. Ele me entregou uma chave. Ele me mostrou que tudo o que eu tinha usado para o mal podia ser usado para o bem, e que bastava um intercessor acordado para virar a batalha. Foi ali que a guerra mudou, e que eu comecei, pela primeira vez, a querer sair de onde eu estava. És perfeito. A seguir apresento a parte 11, a revelação dos espíritos concorrentes, com continuação direta da visão anterior, mantendo a narrativa vívida, cheia de autoridade espiritual, impacto visual e envolvimento emocional com o público. Depois daquela madrugada, por mais que eu tentasse esquecer, aquela visão não me deixava em paz. Era como se tivesse sido marcada a fogo dentro de mim. O relógio, os gritos, a oração daquela mulher. Mas o que mais me perseguia era a imagem daqueles espíritos com correntes nas mãos. Eles não caminhavam como fantasmas de filmes ou figuras desorientadas. Não, eles se moviam com foco. Sabiam exatamente para onde estavam indo e sabiam exatamente a quem iriam acorrentar. As correntes que carregavam não eram feitas de ferro, mas espiritualmente eu conseguia sentir o peso delas. Era como se representassem contratos, pactos, laços que prenderiam pessoas vivas, na mente, nas emoções, nos relacionamentos, no corpo. Um deles, particularmente alto, passou diante de mim segurando um grande livro escuro. Ele folheava nomes e sussurrava datas. Era como se dissesse: "Esse aqui já tem histórico de rejeição. Esse outro aqui está ferido emocionalmente. Essa aqui se sente sozinha. Perfeito. São vulneráveis." E então, ele entregava a corrente para outro espírito, que partia com o nome marcado. Eu vi claramente quando um desses espíritos entrou em um quarto de casal. A mulher dormia de costas para o marido, ele virado para a parede. A corrente foi lançada entre os dois, não fisicamente, mas espiritualmente. E ali foi selado um distanciamento. Nada visível naquela hora, mas dias depois viria a frieza, as discussões, a traição, a separação. Tudo começou com uma corrente na madrugada. Outro espírito entrou em um quarto de adolescente. O jovem estava ouvindo música nos fones de ouvido, olhos fechados, corpo cansado. O espírito sussurrou: "Você não é amado. Você é um erro." E então amarrou a mente dele com ansiedade e confusão. Vi claramente quando aquela corrente se ajustou ao redor da cabeça do garoto. Não sangrou, não deixou marcas físicas, mas a prisão estava feita. Talvez você esteja ouvindo isso agora e se perguntando: como é que eu nunca percebi isso antes? E a resposta é simples: porque tudo isso acontece enquanto você está dormindo. Enquanto o mundo natural descansa, o mundo espiritual se move em ritmo acelerado. O que o diabo quer é agir sem ser notado. Ele não precisa se mostrar, ele só precisa não ser combatido. Essas correntes que vi não eram metáforas. Elas representavam opressões reais: depressão, vício, enfermidade, confusão mental, divórcio, falência, estagnação espiritual. Muitas pessoas acordam já presas e não entendem por que a vida não flui, porque tudo trava, porque os relacionamentos se desgastam, porque o corpo adoece, e a resposta está na madrugada,
quando alguém foi acorrentado. E sabe qual é o detalhe mais importante que Deus me fez entender naquela visão? Essas correntes só funcionam se ninguém estiver vigiando. A autoridade do inimigo sobre a vida de um filho de Deus só se estabelece quando o filho de Deus não exerce a autoridade que já recebeu. O mundo espiritual respeita regras, ele entende legalidade. E se há ausência de oração, o inimigo toma espaço. Mas se houver resistência, se alguém se levantar com o nome de Jesus na boca e o coração em clamor, essas correntes quebram, elas se desfazem, elas caem. Eu vi isso naquela visão. Bastou a mulher orar com intensidade e os espíritos concorrentes se perderam. Ficaram sem direção. Alguns derrubaram os próprios nomes que carregavam. Eles não resistiam ao som da oração ungida. E foi nesse momento que entendi. A oração da madrugada não é bonita, é perigosa. Para o inferno. Maravilha! Vamos seguir com a parte 12. A mulher intercessora às 3h50, que representa um ponto de virada emocional e espiritual na narrativa. O momento em que o poder da oração verdadeira entra em cena com impacto. O trecho mantém o tom vívido, pessoal e cheio de autoridade. No auge da minha visão, quando tudo parecia dominado, os espíritos concorrentes em plena ação, lares sendo marcados, nomes sendo selados em pactos de aflição, algo inesperado aconteceu. Um som que cortou o ambiente como uma lâmina afiada, um som que não combinava com aquela atmosfera pesada. Era uma voz feminina, forte, clara, determinada. Ela não gritava, mas orava com convicção, como quem sabia exatamente com quem estava falando. Eram 3h50 da manhã. No mundo natural, provavelmente era uma mulher comum, ajoelhada ao lado da cama, talvez com a cabeça coberta, talvez chorando sozinha em um quarto simples. Mas no mundo espiritual, ela era uma ameaça. A luz que saía daquela oração rasgava o ambiente como um holofote no escuro. A cada palavra que ela soltava, entidades recuavam. As correntes caíam no chão. Os nomes sumiam dos papéis escuros. Era como se ela estivesse desprogramando, uma por uma, as maldições que haviam sido liberadas. Eu vi os espíritos se desorientarem. Um deles se virou para o comandante, aquele mesmo que carregava o livro dos pactos, e disse com raiva: "Ela está acordada." E a resposta foi ainda mais reveladora. Ela está lutando. Nós não esperávamos isso. A expressão deles mudou. A confiança foi substituída por frustração. A movimentação intensa virou confusão. Aquela mulher, sozinha no seu secreto, estava virando a batalha. E aqui está o detalhe que eu nunca mais esqueci. Ela não estava orando por si mesma. Ela estava intercedendo por alguém. Um nome. Uma família, talvez um filho nas drogas, um marido em adultério, uma filha adoecida, mas naquele momento ela estava em guerra por outros e estava vencendo. De onde eu estava espiritualmente, eu consegui ver a força da sua oração como uma parede de fogo se erguendo em torno das pessoas por quem ela clamava. Um dos espíritos tentou atravessar, mas foi lançado longe. Outros se esconderam atrás de sombras, completamente acuados. A presença da glória de Deus começou a tomar espaço. Aquilo que antes era denso, escuro, carregado, agora estava sendo invadido pela luz. E eu observava tudo, como alguém que havia servido do lado errado por tempo demais. E agora via pela primeira vez o que realmente acontece quando alguém ora de verdade. Essa mulher não usava fórmulas, não citava palavras decoradas. Ela chorava, clamava, intercedia com o coração rasgado. Ela dizia frases simples como: "Senhor, salva, Senhor, liberta, eu não vou dormir até ver o teu mover." E essas palavras, que para muitos pareceriam comuns, eram lanças no mundo espiritual. Foi ali que entendi algo que mudou tudo em mim. Não era a posição social dela, nem o tempo de igreja, nem a eloquência. Era a entrega.
Era a fé real, era a fome de ver Deus agir. Aquela mulher estava literalmente impedindo o avanço do inferno, sozinha. E agora eu falo com você que está ouvindo esse testemunho. Você tem noção do que acontece quando você ora com fé, mesmo sem ser visto por ninguém? Tem ideia do impacto que seu clamor tem na atmosfera? Você pode ser essa mulher, esse homem, esse intercessor que se levanta quando todos dormem e diz: hoje não, aqui não, essa casa é do Senhor. Foi por causa de uma como ela que meu espírito despertou, e foi por causa da oração dela que eu comecei a pensar pela primeira vez: será que ainda há chance para mim? O que vi naquela madrugada me marcou para sempre. A mulher continuava orando. Lágrimas escorriam dos olhos dela enquanto suas mãos se erguiam com dificuldade, como quem já estava exausta, mas não desistia. Ela dizia com firmeza: Jesus, quebra agora. Em nome de Jesus, eu clamo pelo sangue que liberta. E foi ali, bem diante dos meus olhos espirituais, que eu vi uma corrente se romper. Era uma daquelas correntes espessas, espiritualmente pesadas, que eu mesmo já tinha ajudado a colocar em muita gente. Elas não quebravam com facilidade. Precisavam de um decreto de autoridade maior. Mas naquela hora, ao som daquela oração fervorosa, a corrente simplesmente se partiu no meio. Houve um estalo, um som seco, como metal se rompendo, mas não havia metal. Era o som de uma prisão espiritual sendo desfeita. Vi a corrente cair no chão. Vi o espírito que a segurava recuar em desespero, como se tivesse sido atingido por uma força que não esperava. Ele gritou, não em fúria, mas em pavor, e fugiu. Aquilo me paralisou. Naquele momento eu entendi o que nenhuma iniciação no ocultismo tinha me mostrado. A oração feita no Espírito Santo com fé real quebra pactos, desfaz maldições, desarma estratégias do inferno. Não apenas atrasa, cancela, não apenas enfraquece, destrói. Eu vi outros nomes serem apagados das listas, vi lugares sendo selados pela luz, vi os próprios demônios deixando para trás objetos, papéis, símbolos, como quem foge de um campo de guerra que virou território do inimigo. E é exatamente isso que acontece. A oração transforma um território de trevas em solo santo. E o mais impressionante é que enquanto ela orava, outras vozes começaram a se levantar. Como se o som da intercessão dela despertasse outros intercessores no espírito. Um homem em outra cidade, uma jovem em um país diferente, um pastor em joelhos. O céu estava respondendo e o inferno estava desmoronando. Eu me lembro da expressão da mulher naquele instante. Era de dor, mas também de descanso. Era como quem travou uma guerra e venceu. Ela não viu com os olhos o que eu vi no espírito, mas eu vi. Vi vidas sendo livres, vi grilhões se rompendo, vi o nome de Jesus ecoando com autoridade que nem o mais forte dos espíritos podia resistir. E ali, pela primeira vez, eu chorei. Não por medo, mas por vergonha. Porque eu sabia quantas vezes estive do outro lado, quantas vezes amarrei, quantas vezes programei tragédias, mas agora eu estava vendo tudo isso ser quebrado, por alguém que apenas orava. Talvez você ache que sua oração não tem força. Talvez você pense que orar de madrugada é exagero, ou que Deus não te ouve. Mas eu estou aqui, te dizendo com a verdade de quem viveu no sistema do inferno. Uma oração feita entre meia-noite e 4 com fé em Cristo tem mais impacto do que qualquer ritual de sangue que o diabo possa levantar. Você quer quebrar correntes? Quer libertar sua casa, sua saúde, sua mente, seus filhos? Então ore. E ore de madrugada, porque é nesse turno que as correntes mais pesadas são lançadas. E é nesse mesmo horário que elas podem ser quebradas. E depois daquela madrugada, eu não consegui mais ser o mesmo. Algo em mim tinha sido abalado. Eu já não executava as tarefas com a mesma frieza. Algo dentro de mim gritava: chega.
Mas o que mais me marcou foi perceber que eu não era o único a ter visto aquele lado espiritual, nem o único a ter sido arrancado dele com força. Pouco tempo depois, conheci o testemunho de Érica Mukisa, e quando ouvi sua voz contando o que viveu, foi como se Deus estivesse confirmando tudo o que eu tinha presenciado naquela visão. Ela dizia coisas que só alguém que passou por dentro poderia saber. Ela também foi criada no ocultismo. Também teve sua iniciação espiritual durante a madrugada. Também viu espíritos agindo nos hospitais, nos campos, nas cidades, enquanto o mundo dormia. Érica falava sobre a morte programada nos corredores dos hospitais, exatamente como eu tinha vivido. Pacientes que estavam bem durante o dia, mas pioravam entre meia-noite e 4 horas. Ela contou sobre sons estranhos nos quartos, presenças silenciosas, movimentações de animais que não pertenciam àquele ambiente. Gatos, aves, barulhos inexplicáveis. Todos esses sinais espirituais que, quando ignorados, precediam a morte. E mais uma vez ela afirmava: é durante esse turno que o inimigo opera, porque os intercessores estão dormindo. Ela também falava sobre sua avó, exatamente como eu falava da minha. Mulheres respeitadas na comunidade, mas profundamente envolvidas com feitiçaria, capazes de manipular o sol, a lua, as estações, de programar maldições para travar vidas inteiras antes do amanhecer. E mais uma vez, eu vi minha própria história na dela. Érica falava sobre a pobreza espiritual nos lugares dominados por rituais, onde há bruxaria, há miséria, vícios, doenças crônicas, confusão nos lares. Ela descrevia bairros marcados por violência, escolas afundadas em crises emocionais, hospitais sem vida, casas onde ninguém prospera. E tudo isso, segundo ela, era resultado direto da ausência de oração, da ausência de luz. Mas o ponto mais forte do seu testemunho foi quando ela disse: a maioria das pessoas não está presa por correntes físicas. Elas estão presas por sentenças espirituais, feitas enquanto dormem. E aquilo me esmagou por dentro. Era exatamente o que eu fazia. Era exatamente o que eu tinha visto. Era exatamente o que aquela mulher intercessora destruiu com sua oração às 3h50. O testemunho de Érica não era uma coincidência, era uma confirmação de Deus. Era como se ele estivesse dizendo: você não está sozinho. Eu tenho tirado muitos das trevas. Agora é hora de falar. Érica hoje vive para alertar e ensinar. Eu também. E se você está ouvindo isso agora, não pense que estamos aqui para contar histórias assustadoras. Estamos aqui para revelar a verdade e te preparar. Porque se o inferno trabalha em silêncio, nós vamos quebrar esse silêncio com o som da verdade, da palavra e da oração que liberta. Depois de ouvir o testemunho de Érica Mukisa, eu tive certeza. A batalha espiritual que enfrentei por anos era real. E não era exclusiva. Muitos estavam passando pelas mesmas opressões, pelas mesmas prisões invisíveis, mas sem entender de onde vinham. E é justamente aí que o inimigo vence, na ignorância. A palavra de Deus é clara e cortante como espada. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Essa foi uma das verdades mais duras que eu precisei engolir depois que saí do ocultismo. Eu não estava vencendo as pessoas porque era mais poderoso do que elas. Eu as vencia porque elas não sabiam lutar. Elas não sabiam que havia guerra, não sabiam como se proteger. E pior, não sabiam o que já era delas por direito em Cristo. Quantas vezes eu via crentes de nome sendo atacados como se fossem alvos fáceis. Iam à igreja, tinham Bíblia em casa, falavam de Deus, mas não tinham discernimento, não tinham vida de oração, não sabiam o que era autoridade espiritual. Estavam vulneráveis, eram como soldados sem armadura, andando em campo de guerra com os olhos fechados.
Muitos deles, quando eram atacados, diziam frases como: é só uma fase. Deus sabe de tudo. Não tem nada a ver. Ou pior, isso é coincidência. E tá, mas deixa eu te dizer uma verdade que talvez ninguém tenha te dito com clareza. O mundo espiritual é legalista. O que você não conhece, o inimigo usa contra você. Se você não conhece a palavra, ele distorce. Se você não ora, ele ocupa o espaço. Se você não declara, ele decreta. Se você não resiste, ele domina. Eu vi isso com meus próprios olhos. Vi famílias sendo destruídas porque ninguém sabia como fechar brechas espirituais. Vi empresários indo à falência porque confiavam só na estratégia humana, sem consagrar o negócio ao Senhor. Vi jovens sendo tomados por vícios porque os pais não discerniram que não era só rebeldia, mas uma batalha pelas suas almas. E tudo isso doía, porque eu sabia que se eles tivessem conhecimento, tudo poderia ser diferente. Sabe, muitas pessoas acham que o diabo tem medo de Bíblia aberta. Mas ele não teme uma Bíblia em cima da estante. Ele teme uma Bíblia viva dentro de alguém que ora. Ele não se abala com quem diz, sou evangélico. Ele treme diante de quem conhece sua identidade em Cristo. E talvez, ao ouvir tudo isso, você esteja se lembrando de situações que enfrentou. Lutas inexplicáveis, sonhos destruídos, confusões que surgiram do nada. E se perguntando, por que isso aconteceu comigo? A resposta pode estar aqui. Faltava conhecimento. Mas hoje você está ouvindo. Hoje Deus está te revelando. E com revelação vem responsabilidade. Porque agora você sabe, a madrugada é território espiritual. O inimigo opera onde não há intercessão. E a ignorância espiritual custa caro. Custa famílias, ministérios, saúde e destinos. Mas você não precisa mais pagar esse preço. Você pode decidir buscar. Pode se levantar. Pode conhecer. E com isso, vencer. Depois de tanto tempo envolvido com o lado das trevas, uma das maiores revelações que Deus me deu quando finalmente comecei a conhecer a sua palavra foi essa. Há uma promessa específica para quem vive aliançado com Ele. E essa promessa é ativa também na madrugada. Está escrito no Salmo 91, versículos 5 e 6. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Quando li isso pela primeira vez com entendimento, eu chorei. Porque Deus não apenas reconhece que há terrores noturnos e pestes ocultas, Ele também garante que quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente não precisa ter medo. Enquanto eu estava do outro lado, eu via o medo dominar os lares. Crianças chorando sem motivo. Pessoas acordando sobressaltadas, sentindo que tinha algo no quarto. Sons sem explicação. Sensações de presença. Travas emocionais. Era o terror da noite. Vi também setas sendo lançadas, palavras amaldiçoadas, sentenças ditas em rituais, encantamentos programados para acertar casamentos, negócios, ministérios. Essas eram as setas que voam de dia. E a peste nas trevas era a opressão silenciosa, depressão, vícios, confusão mental, desistência repentina. A pessoa não sabe explicar, mas algo nela vai morrendo por dentro, como se estivesse adoecendo espiritualmente. E o resultado disso é a mortandade que assola ao meio-dia. Tragédias acontecendo logo após uma madrugada de ataque espiritual bem-sucedido. Mas aqui está a promessa que muda tudo. Você não precisa temer. Aquele que está em Cristo, que vive na presença, que ora e vigia, não é refém da madrugada. É guardado, é protegido, é cercado por anjos. Eu vi isso acontecer. Vi orações como muralhas, vi casas cercadas por luz, vi espíritos tentando entrar e sendo lançados para longe, porque a palavra era real ali dentro, porque alguém havia declarado: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7.
Você pode até morar na mesma rua onde há opressão, pode trabalhar no mesmo lugar onde lançam inveja, pode viver em um lar que ainda carrega feridas, mas se você for habitação do Altíssimo, o terror da noite não terá permissão de te tocar. E se você se levanta na madrugada com fé, com a Bíblia aberta, com louvor nos lábios e a autoridade de Jesus no coração, o que antes era hora de medo, vira hora de vitória. Então agora eu te pergunto, e não é uma pergunta qualquer, é uma convocação. Você vai continuar temendo a noite, ou vai se tornar um guerreiro dela? Depois de entender o peso espiritual da madrugada e mergulhar no Salmo 91, Deus começou a me mostrar algo ainda mais profundo. A madrugada não é só um turno aleatório. Ela é um relógio espiritual dividido por fases, e quem vigia precisa aprender a discernir qual é a hora e o que ela carrega. Nos tempos em que eu operava no ocultismo, esse relógio já era conhecido. Os rituais mais complexos eram divididos por hora exata, porque cada faixa carregava uma janela espiritual diferente. A verdade é que o reino das trevas já entendeu isso há muito tempo. Agora é a hora da igreja acordar. 00:01 da manhã. A porta é aberta. É aqui que tudo começa. Meia-noite é o marco do território espiritual. É quando o relógio vira, no natural e no invisível. É quando as sentenças são lidas. Os nomes são ativados. As correntes começam a ser movimentadas. Nesse momento, quem está em oração abre os céus. Mas quem está em silêncio abre legalidade para que os planos do inimigo entrem em ação. Você sente inquietação nesse horário? Dificuldade para dormir? Desperta sem motivo? É porque a porta está aberta e algo está passando por ela. Ou você fecha a entrada com oração, ou ela será invadida. 01 às 02 da manhã. A semente é plantada. Essa é a hora dos pensamentos. Espíritos de confusão, tristeza, ansiedade tentam lançar setas na mente das pessoas enquanto dormem. Pesadelos pesados, sensações de medo, lembranças do passado, culpas antigas. É o tempo de plantar o que vai amadurecer emocionalmente no dia seguinte. Se você intercede nesse momento, sua oração é escudo mental para sua casa, sua família e seus filhos. 02 às 03 da manhã. O espírito de morte se move. Essa é uma das horas mais perigosas. Hospitais registram mais óbitos entre 2 e 4 horas da manhã. Espíritos comissionados para encerrar ciclos, colher vidas, destruir promessas, se movimentam com precisão cirúrgica. Muitos pensam que é hora da insônia, mas muitas vezes é o Espírito Santo te acordando para guerrear. Se você se levantar às 2 e declarar vida, libertação e sangue de Jesus sobre os seus, você bloqueia o que foi preparado para matar. 03 horas às 04 horas da manhã. Hora da virada. É aqui que o céu começa a se mover com mais força. Os intercessores que aguentaram até aqui geralmente sentem a atmosfera mudar. É a hora em que Jesus venceu a morte, no jardim, em vigília. É a hora da resistência final. O inferno odeia esse horário, porque sabe que quando alguém permanece até aqui em oração, os planos dele desmoronam. Muitas visões e revelações vêm nesse momento. É quando Deus fala, quando correntes caem, quando estratégias divinas são liberadas. Às 04 horas da manhã, a porta se fecha. A movimentação espiritual começa a cessar. O relógio espiritual vira mais uma vez. O que foi decretado permanece. Se a oração foi feita, o território foi selado. Se não foi, o inimigo sai deixando rastros, sementes e feridas para o dia que amanhece. É por isso que entre 00 e 4 horas, cada minuto importa. Não é sobre orar bonito, é sobre estar posicionado. Se o relógio espiritual gira, que ele te encontre de pé com a espada da palavra numa mão e o escudo da fé na outra. Outra coisa importante que você precisa aprender.
O diabo não tem medo de crente acordado, mas sim de crente desperto. Ele sabe que muitos acordam às 3 da manhã, mas voltam a dormir. Por quê? Porque uma das táticas mais eficazes dele é usar o cansaço, a distração e o sono pesado como algemas invisíveis. Parece simples, parece natural, mas não é. Quantas vezes você foi dormir com o coração disposto a orar à meia-noite, e quando acordou, já era 6 da manhã? Quantas noites você sentiu um peso tão grande sobre o corpo que não conseguia se levantar, nem falar o nome de Jesus? Ou ainda, já aconteceu de você acordar no horário certo, mas ficar preso no celular, distraído, e só depois perceber que perdeu o momento da oração? Pois é, nada disso é por acaso. Durante os rituais noturnos, a última linha de defesa do inimigo era exatamente essa: fazer os intercessores dormirem. E se não conseguisse isso, então a missão era fazer com que eles não resistissem, que orassem fraco, dispersos, sem unção. Porque uma oração sem foco, sem autoridade, sem conexão, não causa impacto no mundo espiritual. O cansaço é um instrumento, e ele é real. Muitas vezes, ele não vem por esforço do dia, mas como um manto espiritual enviado para te paralisar. Eu já vi espíritos liberarem sono programado sobre pessoas específicas, principalmente aquelas que Deus queria usar de madrugada. A distração também é estratégica. O celular, a TV, os pensamentos acelerados, tudo isso são ferramentas para impedir que você entre no espírito. E enquanto você se distrai, os ataques continuam sendo liberados. Enquanto você desvia o foco, uma casa fica sem cobertura. E o sono pesado? Quantas vezes alguém me dizia: acordei às 3, mas não conseguia me mover. Tentei orar, mas minha boca não abria. Isso é real e tem nome: opressão noturna. Um tipo de paralisia espiritual que acontece quando o inimigo percebe que aquela pessoa tem potencial para guerrear e tenta silenciá-la antes que comece. Mas agora você sabe, e o que é revelado pode ser vencido. Se você sente esse tipo de resistência na madrugada, aqui vai o que você precisa fazer. Primeiro, consagre seu sono antes de dormir. Ore, cante, leia um salmo em voz alta. Peça a cobertura dos anjos do Senhor. Outra coisa importante, coloque um despertador e declare em voz alta: Senhor, me acorda no tempo certo para orar. Ele vai fazer isso. Quando acordar, levante imediatamente. Mesmo que seja só para dizer: Pai, eu estou aqui, me usa como intercessor. Ore em voz alta. Mesmo que seja sussurrando, o mundo espiritual precisa ouvir sua declaração. E por fim, resista, porque quando você insiste, mesmo com sono, mesmo com peso, os céus se abrem. Lembre-se, o cansaço passa, a distração é vencida, o sono pesado se quebra, mas as batalhas que você enfrenta no silêncio da madrugada podem mudar destinos. Talvez até hoje você tenha tratado a madrugada como um detalhe. Talvez você nunca tenha se dado conta de que entre meia-noite e 4 horas da manhã, vidas estão sendo marcadas, lares estão sendo atacados e decisões invisíveis estão sendo seladas. Mas agora, você sabe. Agora, a escolha está diante de você. Você pode continuar deixando essas horas passarem como se fossem comuns, ou pode se levantar. Pode decidir que sua casa, seus filhos, sua saúde e sua mente não serão mais vulneráveis à escuridão. Você pode dizer com autoridade: a minha madrugada pertence ao Senhor. E se você sentiu o peso da verdade desse testemunho, se em algum momento seu coração ardeu e você pensou: eu preciso reagir, eu preciso fazer algo, então esse é o momento de decisão. Aqui no canal, nós temos feito o possível para levar esse tipo de conteúdo às pessoas que mais precisam. E sim, isso tem um custo. Há vídeos que não são monetizados, conteúdos que enfrentam resistência. Mas a verdade precisa continuar sendo dita.
Se você quiser e puder nos ajudar financeiramente através do Super Thanks aqui abaixo, sua contribuição será essencial para manter essa missão viva. Não é apenas uma oferta. É você dizendo: eu creio nessa mensagem e quero que ela chegue a mais vidas. Se esse testemunho tocou você, ajude-o a tocar outros. Agora que você ouviu tudo, a responsabilidade está em suas mãos. Se em algum momento da sua vida você sentiu que algo te segurava, que nada prosperava, que relacionamentos desmoronavam sem motivo ou que cargas invisíveis te sufocavam à noite, saiba que isso não é normal. Você pode estar sendo vítima de feitiçarias, invejas, maldições ou palavras negativas lançadas contra você sem sequer saber. E se você se identificou, se sentiu que precisa de ajuda espiritual, não fique sozinho nessa batalha. Aqui no canal, temos um espaço preparado para isso. Um canal de oração, com orações poderosas, direcionadas, fundamentadas na palavra, para quebrar cadeias, silenciar vozes malignas e recuperar tudo o que o inimigo tentou roubar. Não ignore os sinais. Se o Espírito Santo está te despertando agora, atenda. Você não está aqui por acaso. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser acordado espiritualmente, com um amigo, um familiar, alguém que você ama e que tenha enfrentado lutas invisíveis sem entender por quê. Porque o que você ouviu aqui pode salvar vidas, libertar almas, restaurar destinos. A guerra invisível é real. Mas você não está sozinho. Você tem armas, você tem autoridade, você tem o nome de Jesus. E enquanto houver fôlego, haverá guerra. Mas também haverá vitória. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece a verdade que foi exposta. Talvez tenha sentido um aperto no peito, lembrado de noites de angústia, de perdas que não faziam sentido, de um cansaço inexplicável que te acompanhava ao amanhecer. Não ignore esse sinal. Isso não é apenas um vídeo, é um chamado de Deus para a sua vida, uma convocação. A guerra espiritual é real, mas a vitória também é. E tudo começa quando você decide lutar, consciente, posicionado, firmado na verdade. Este canal existe para romper o silêncio espiritual e entregar ferramentas de guerra para quem quer resistir. Mas para isso, precisamos ir mais longe. E sim, isso exige recursos. Se Deus tocar no seu coração, considere ajudar financeiramente este canal através do Super Thanks. Sua contribuição financeira, seja qual for o valor, nos ajuda a continuar levando essa mensagem de libertação para mais vidas, mais países, mais corações que estão clamando por socorro. Você não está apenas dando uma oferta, você está sustentando uma batalha que alcança territórios espirituais. Agora é a sua vez de agir. Se você conhece alguém que tenha enfrentado ataques noturnos, insônia, confusão mental, doenças que não se explicam, crises no casamento ou perdas repetidas, não fique calado. Compartilhe esse vídeo. Talvez você seja a resposta da oração de alguém. Talvez esse conteúdo seja o alerta que vai impedir uma destruição. E se você desconfia que está sob ataque de feitiçaria, inveja, maldição familiar ou palavras negativas, segue o nosso canal de oração. Ali, você vai encontrar orações de guerra, intercessões específicas, feitas com base na palavra de Deus para quebrar todo tipo de opressão, desatar sua vida espiritual e proteger sua casa. Aqui, você não está só. A guerra é invisível, mas nós lutamos com armas poderosas em Deus e a vitória é certa para quem decide vigiar, clamar e resistir.